De maneira simplificada, eu poderia falar que no Grupo Primo nós temos 3 jornadas para o cliente. E aí você vai entender o papel do planejador e do consultor de investimentos. A primeira envolve o cara que ele é leigo e quer aprender mais sobre finanças. Às vezes nem tão leigo assim, ele já acha que sabe alguma coisa, é um investidor, na concepção dele, intermediário. E não me pergunte o que isso significa, né? Porque é subjetivo. Tem um cara que fala, não, invista 5 anos, eu sou investidor intermediário. E não entende como é que funciona a marcação a mercado de títulos públicos. Ou que quando uma empresa paga dividendos, aquilo não aparece por mágica, né? O dividendo ele sai da empresa e isso mexe com a cotação da ação. Não é dinheiro de graça, mas ele se joga um investidor intermediário. Então esse cara vai para uma jornada de educação. E aí que entra o Viver de Renda, que entra, por exemplo, a Finclass, que entra o pacote que a gente montou agora com a GF do Legado. E aí esse cara ele aprende a gerir os seus próprios investimentos, o seu patrimônio, administrar a sua renda, e ele pode ficar só aí. Mas alguns clientes vão para outras jornadas, como por exemplo, aprendeu na primeira jornada, mas ele achou muito complexo, difícil, achou que toma tempo, um tempo que muitas vezes ele não tem, porque esse cara é atarefado, ele tem o trabalho, ele tem a família dele. Muitas vezes é muito bem pago no trabalho, porque ele é médico, advogado, é engenheiro, e vale mais a pena para ele alocar mais horas na profissão dele do que alocar essas horas no mercado financeiro. Então por isso ele vai para a jornada de atendimento profissional. Ele vai ter um consultor ou um planejador tomando conta dele. Qual é a diferença, né? Se esse cara ele já gasta menos do que ele ganha, ele já consegue investir 10, 20, 30, tem cliente que investe mais de 50% do que recebe mensalmente. Já construiu um patrimônio, a questão dele é que ele não sabe alocar esse dinheiro, não sabe se os imóveis dele tem que estar numa holding, não sabe se vale a pena abrir uma offshore para investir lá fora ou não, agora que mudou legislação, como é que ele faz para conseguir contrabalançar esse imposto de renda que vai ter sobre os dividendos da empresa dele. Esse cara, ele vai para consultoria, porque ele já tem patrimônio. E você tem outro extremo, né, de pessoas que elas querem começar a investir, mas elas têm zero patrimônio, elas têm zero investimento, não tem nem a reserva de emergência feita, muitas vezes até o patrimônio é negativo, elas têm dívidas. E aí você pensa, pô, mas esse cara deve estar ganhando mal, né? E não. Tem cara que ganha 10 mil reais e tem zero investimento e tem dívida, 20 mil reais, 30 mil reais, 40 mil reais, tem gente que ganha mais de 50 mil reais e está nessa situação. Então o que falta para esse cara não é a alocação do dinheiro dele para que possa render mais, é planejamento para que ele possa gastar menos do que ele ganha e conseguir pegar essa diferença e investir a ponto de começar a formação de patrimônio dele. Esse cara muitas vezes corre riscos desnecessários agora, ele deveria estar se protegendo, mas ele não tem noção desse tipo de coisa. E ele está muito mal em termos de não conseguir observar para onde o dinheiro dele está indo. Então ele precisa primeiro de planejamento para acertar a vida dele, conseguir colocar tudo nos eixos, para começar essa formação de patrimônio, e aí um dia ele vai virar um cliente de consultoria. Então seriam etapas diferentes. E aí quando eu coloco um link aqui como esse, que é o do nosso atendimento profissional, você vai explicar como funciona o serviço e no que a gente pode te ajudar, os nossos diferenciais para que você possa atingir os seus objetivos. Inclusive, para quem quiser falar com um profissional, para entender mais sobre como é que funciona a parte de planejamento ou de consultoria, tá aqui o link.